Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Ramatiz Poker. Estou jogando Cash Game NL10. Vou fazer uma session live em 4 mesas e tentar passar alguns conceitos que eu aprendi e que está me deixando um jogador vencedor nesse nível. Eu já estou com as 4 mesas abertas, tá? Eu estou usando um HUD básico, algumas informações, o nick, quantidade de mãos, as coisas básicas, VIP, PFR, quantidade de que tenta roubar esse 23,8 aqui, fold to steal, então significa no caso desse jogador aqui 100%, então eu posso estar roubando com N2 cartas. Algumas outras informações, eu estou dando uma olhadinha nas salas aqui ao mesmo tempo passando as informações do HUD. A agressão dele pós-flop, certo? Eu estou fazendo um jogo bem sólido, tá? É uma estratégia de mid-stack que eu estou fazendo, né? Eu entro com 40 big blinds e saio quando eu estou aí com em torno dos 50, 60, depende muito da sala. Depende muito. Eu faço uma estratégia assim, quando eu estou numa sala muito boa, onde tem muitos jogadores fichas, muitos jogadores, e eles estão com stacks altos, ou seja, estão com uns stacks quantidade do meu ou maior, às vezes eu ainda permaneço nessa sala, já jogando uma estratégia mais big stack de acordo com o meu stack. Mas eu não recomendo, eu recomendo se você tiver prática, né, porque você vai estar misturando aí modos de jogar em várias salas, né? Então primeiro vocês têm que jogar a estratégia que foi tomada. Então estudem a estratégia primeiro e sigam ela, tá? Então torne-se habitual jogar nessa estratégia, que vocês vão se dar bem. Depois vocês podem estar fazendo, mixando, jogando big stack. Aqui no caso da PokerStars, não tem mais como jogar short stack, né? Agora o mínimo, se eu não me engano, é 40 big blinds para você estar entrando numa sala. Então não tem mais estratégia short stack aqui. Mais outras salas de poker também, elas deixam entrar com 20 big blinds e você pode estar jogando aí short stack em várias salas sem ser a PokerStars. Aqui eu tenho uma informação mais ou menos do dinheiro ganho, né, nessa session. Tá no começo ainda, 40 mãos praticamente, né? Então, enquanto eu tava só configurando para iniciar esse vídeo aqui, agora eu posso me concentrar e espero que tenha ação nessas mesas, que eu possa passar um conceito vencedor para quem está assistindo esse vídeo. Ó, eu vou numerar aqui essas mesas. Então essa mesa aqui, mesa 1, essa outra mesa, mesa 2, essa mesa 3 e essa aqui, mesa 4. Na mesa 2, par de 6 no cutoff, então tranquilo, dá pra gente entrar mesmo com o jogador. E esse jogador aqui tem 76% que ele folda para roubo,
Esses outros jogadores não têm informação, mas o meu par de 6 nessa posição é válido, tá jogando, então é tranquilo. Em caso, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos já a informação desse jogador aqui, ó. Esse é um jogador 11/11, né, bem sólido. Se ele volta, apesar da taxa de tribet dele é um pouquinho alta, né, mas se ele volta a gente larga essa mão. Parte 6 não é carta para se pagar isso. Aqui nós temos aqui a porcentagem de tribet, ó, no final da segunda linha do HUD, tá? Então, por exemplo, que o jogador tem 7,8 é uma porcentagem alta. Então ele vai estar dando tribet com as 10, com as 9 suited. Então, né, aqui se ele começar a dar muito tribet em você, aí eu já largo um 4bet light, né? Então ele já vai para a teoria do 4bet light. Então, mas eu fiz aqui uma open raise, ele me voltou tranquilo, ele me respeitou, tá? Então ele deve fazer muito isso em jogadores luz, jogadores mais passivos, ele deve fazer esse tipo de jogada. Então ficar atento. Então quando ele fizer com jogadores mais sólidos é porque ele realmente tem carta. Então você tem que observar, né? Tem que observar. Muitos jogadores às vezes só dão um tribet em jogadores sólidos e regulares se realmente tiverem cartas muito boas. E em jogadores mais fracos eles sempre estão fazendo, né, essas jogadas. Então você, na mesa você observa. Por exemplo, esse jogador aqui que está ausente, olha só, ele tem 58%/26, é um jogador que joga muitas mãos, né? Então provavelmente ele joga com muitas cartas marginais. Então muito fácil dele estar com as 10 e estar soltando a mão em cima dele. Isso tornando o tribet dele alto, né? Até com parte 5. Mas em cima desses jogadores. Aqui eu tenho um par de 10. Eu entrei open raise. O jogador aqui ele é um jogador passivo, né? Então eu não tenho por que não apostar. Apostei 75% do pote. Não vejo necessidade de. Se ele tiver um rei, ele vai pagar até o showdown. E aí eu freio a mão no turn já. Bem, aqui esse é um jogador regular. Ele entrou de limp. Eu ia dar um squeeze aqui, eu decidi não fazer isso. Aqui nós recebemos um tribet, raiz dama, um jogador 3,4 de tribet, 20/17. Tá jogando no início o TG2. Eu acho que aqui não cabe tá pagando, viu? Nesse caso aqui ele representou uma força grande, um as 10 e valete mais. Eu acredito que tá aqui com as reis mais e valete mais. Vamos ver se essa mão aqui vai ter showdown e se a minha leitura vai corresponder ao meu fold. Esse jogador aqui ele pagou, só pagou. Ele pode também ter um as dama, pode ter um dama, pode ter trincado aqui o flush. Aí, ó, o jogador trincou exatamente como imaginei. Uma jogada, deixa eu ver aqui, a jogada desse jogador aqui é válido, bem válido, porque não, eu não jogaria, mesmo sendo big stack eu não jogaria, porque
porque já tava em $1 e pouco já pra poder ver o flop com um par de 7. E ele tava perdendo, olha. Ele tava perdendo já com um par de rei. Ó, o meu fold foi tranquilo, né? Tranquilo. E ele foi passar dessa trinca, teve sorte, mas na maioria das vezes ele vai estar perdendo, né? Então ele pagou $1 pra ver isso. Então pra ele fazer essa trinca e um outro jogador ter um par de rei desse, o cara pode estar jogando com dama, valete, poderia ter trincado também. Então uma jogada ruim. Não façam isso, você tentar trincar. Se for tentar trincar, paga no máximo aí, no caso aqui NL10, aí paga aí 40 centavos, 30 centavos só, tentar acertar. Bem, olha só, esse jogador aqui, ele só pagou, eu não acredito muito que ele tem um 9, é a única mão que eu acho que ele pode estar ganhando de mim, né? Então eu acho que eu vou pro all-in, tá? Porque se ele tiver um As-10 eu tô ganhando, As-valete, então acho que ele tem um As alguma coisa menor que o meu. E fez essa aposta, ele acertou o As. O 9 não acredito. Ele não estaria pagando com um par de 9 ali, um 9 alguma coisa. Se fosse um jogador lose, um jogador ficha, eu teria mais medo. Mas um regular foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. As dama, tranquilo, jogador fraco, um regular fraco, tá? Não se faz esse tipo de jogada. Eu sou um jogador sólido. Ele não pode sair apostando. Eu meti um all-in no pré-flop ali, no flop. Então eu mostrei muita força. Ali era tranquilo ele dar um fold, ele acabou pagando. Muito fraco esse jogador, né? Não pode fazer esse tipo de coisa. Eu acredito em uma coisa. Eu acredito que o saber dar fold, né? O botãozinho de fold, ele é o mais lucrativo que tem. O jogador, o bom jogador é aquele jogador que sabe dar fold com cartas como As-rei, As-dama, valete-valete, dama-dama, no momento certo. E sabendo pagar no momento certo. Quando tem uma carta maior que o seu par, por exemplo, tem uma dama-dama e tem um rei no bordo. Você sabendo que aquele jogador pode estar blefando, ele não pode ter aquele rei, né? Então você faz uma boa leitura e paga, e às vezes você folda dependendo do jogador. Então essa é a grande diferença de você ser um vencedor aqui. Não basta ser regular, você tem que ser superior aos regulares que tem na mesa. Ó, de todas essas jogadas aqui, a jogada que eu tive mais lucro aqui foi de um regular. Eu tenho 2.000 mãos desse jogador. Ele joga 23/10. Não é um regular bom. Você vê pela própria estatística, né? 23/10. Ele entra como essa agora. Ele entrou muito cold call. Só pagou e... Olha só. 4, 5. Olha só. Que esse cara fez de novo. De novo. Esse jogador fez uma jogada horrível, né? Foi com dama-dama, deixou o cara ir fazendo o jogo dele. Infelizmente o jogador perdeu muito agora. Eu não acredito muito que ele vai ficar nessa sala não, depois dessas duas. Vamos ver como está a nossa situação aqui já no ganho. Aí já estamos ganhando $3,12. 116 mãos. Ó, par de reis da mesa 1. Vamos ver se a gente vai ter ação aqui. Aqui é a win pré-flop tranquilo. Não tendo medo do As do fantasma. Se tiver paciência, porque vai ter a oportunidade que você vai estar com As, o cara vai estar com o rei e vai rolar a win também, tá? Então não se preocupe, não tenha medo.
Com certeza. Não tive ação. É triste, né? A gente sai com a mão dessa, ai, rei, rei, não tem ação nenhuma, isso fica triste. Bem, já se passaram 15 minutos de vídeo, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui 30 minutos de vídeo, mais 15 minutos. Por enquanto nenhuma ação. Aqui nessa sala aqui, tá? Nessa sala aqui, eu já posso estar saindo, certo? Então, chegando aqui no TG, eu vou marcar aqui e já entro em outra. Por quê? Porque eu já atingi já o meu. Eu estou jogando uma estratégia, né? Que foi aquele all-in ali no flop que me fez dobrar. Nossa, olha só, o cara com rei 3 pagou, perdeu 3 dólares e 30 e foi até Shondol com uma carta dessa. Nossa. São jogadores assim que a gente brilha os olhinhos de estar jogando na mesma sala. Numa estratégia Big Stack aqui, deixa eu ver aqui. Aqui cabe eu estar pagando. Eu estou em posição mid stack, mas cabe eu estar pagando porque tem 2 jogadores. Essa é uma mão aqui que são mãos boas para jogar com mais de um jogador na pós-flop. Infelizmente, foi 30 centavos só para investir. Ali já valia, né? Se acertasse um monstro ali, com certeza, bem provável que você poderia limpar um dos dois. Porque não vale a pena estar pagando nesse tipo de estratégia com um só jogador. É porque dificilmente, se você acertar um monstro, ele vai estar pagando. A chance é menor. Enquanto com 2 ou mais jogadores, quanto maior a quantidade de jogadores, 3, 4, melhor ainda. Você acerta o monstro ali, por exemplo, uma ponta para flush draw e 2 pontas para straight. Acabou. Ali é a win tranquilo. Né? Bem, nessa mesa aqui eu tô com 8,40, tô aí com aproximadamente 80 big blinds. Então você vai. Eu já vou estar jogando com uma estratégia mais cautelosa pós-flop, não vou estar saindo na unha aí com esse stack, mesmo com a Izei. Foi o que eu tinha comentado antes. Né? Não teve nenhuma ação, tranquilo, levei a mão. E tá premiada essa mão. Tá premiado. E veio a Izei de novo. Essa mesa aqui ou é pegadinha do PokerStars, né? Ou tá que eu tão querendo me que eu dobro novamente aqui. Olha, não veio nada na mesa. É um jogador que joga muitas mãos fracas, pode ter acertado uma trinca, mas não vou ter medo disso não. Eu posso estar aqui mais ou menos pouco menos da metade do pote.
Eu vou deixar o stack pequeno, mas eu vou estar sempre apostando. Levei o pote, tranquilo. Saí da mesa. Já está na hora de estar trocando de mesa. Certo? Vou colocar outra mesa aqui. Já entrei no Big Blind. Já foi nativa essa mesa. Ótimo. Vamos dar um refresh aqui. Como está a situação? Tranquilo. Normalmente eu jogo entre 15 a 24 salas ao mesmo tempo. Decidi fazer esse vídeo só com 4 salas. Fica mais fácil de estar passando alguns conceitos, de estar conversando quando não tiver nenhuma ação. Espero que tenham gostado aí, estejam gostando do vídeo. Possa ajudar no crescimento de quem estiver assistindo. Seja já um jogador regular, vencedor, que está sempre estudando, ou um jogador que está, começando. Na descrição desse vídeo eu vou colocar alguns links para quem quiser estudar mais. Bem, nós temos aqui uma mão tranquilo de estar fazendo uma tribet. Esse aqui é um jogador que joga muitas mãos, aposta 16%. Meu Ais Valete é uma mão nesse caso, nessa posição, que é tranquilo estar fazendo isso. Não tenho muito medo desse jogador, mas mais desse aqui. Os dois pagaram. Aqui eu tenho tanto a Continuation Bet para levar spot, apesar de ter dois jogadores aqui jogando em posição. Eu vou fazer uma Continuation Bet aqui pequena e eu vou parar nela. Nessa mão aqui eu levei com um par de 8. Fiz o valete, isso é ótimo. Agora provavelmente não vou largar essa mão. Eu mostrei força, agora eu vou partir para o all-in. Esse par de valete me fez provavelmente ganhar essa. Eu acredito que ele esteja com Ais par de 9. Aqui eu tava com 40, 50% de chance. Eu ia largar a mão naquele momento, aquela continuation bet. Mas como veio o valete, eu só fiz isso, eu só fiz esse tipo de jogada se ele fosse um jogador mais sólido, com certeza eu não teria nem dado tribet dependendo da situação, certo? Nem teria dado. Ele talvez um call e fold, mas por causa do tipo de jogador, eu fiz essa aposta. Então sai um pouco daquela tabelinha, porque quando você aprende uma estratégia de mid-stack, você tem ali uma tabelinha. Se você estiver nessa posição, se estiver com essa carta, você vai dar tribet, tudo. Então você vai chegar a um ponto, onde você vai maximizar seu lucro. Você vai ver que vai depender do jogador, vai depender da carta, da posição. Então você vai colocar alguns dados a mais pela experiência que você teve. Experiência qual? Experiência de ter perdido. Eu já dei muito murro em ponto de faca para aprender isso. Então eu respeito o jogador sólido, eu respeito a tribet dele. Se ele tem uma taxa de tribet muito baixa, eu respeito, mesmo eu tendo uma carta muito boa. Aqui eu estou jogando com um jogador fraco, tá?
eu acertei o Ás. Vou apostar, não tem por que estar fazendo slow aqui. Não há necessidade disso. Tá? Então, vocês viram na jogada passada que, não sei, acho que foi esse jogador que um rei 3 ele saiu pagando, né? Então vocês vão acabar aprendendo que no início, para quem está começando, seguir a tabelinha, excelente. Começa a tabelinha, começa dentro da sua banca, dentro do seu gerenciamento de banca. Tá? Quem não sabe o que é gerenciamento de banca, faça uma pesquisa, faça, né? Talvez nos links que eu vou indicar onde estudar, provavelmente tem lá informações sobre o gerenciamento de banca. Faça o seu gerenciamento de banco, comece jogando nessa tabelinha, tudo direitinho, e depois vai aprimorando, né, com as informações dos jogadores. Você vai vendo que o seu Ás Dama, às vezes, quando você recebe de tribete de um jogador, você tende a pagar mais, e de outro jogador você não paga, né? Então, de um jogador lose, é muito mais tranquilo você tá pagando, você tá dando tribet. Um jogador mais sólido, você não faz isso, mesmo em posição, né? Então, às vezes, por exemplo, tem um jogador que joga 9% das mãos. Eu nessa mesa que estou jogando 10% só. De UTG. Minhas mãos de UTG é as dama mais, né? E as dama é minha menor. Então eu posso estar com as ás, rei, rei. E você sendo um jogador ali, tá no botão, você não vai brincar com isso. Né? Você vai me tribetar, eu vou dar outra pancada. E aí? Né? Se você estiver ali com as valete, jogando uma estratégia Big Stack, você não vai estar dando tribete no jogador desse do TG. Você vai estar no máximo pagando ou dando fold. Ou um call, não seria tão errado. Estaria perdendo, mas eu ainda optaria pelo fold. Agora, se fosse outro tipo de jogador, caberia até uma tribet, dependendo, até uma tribet. Entendeu? Então tem que avaliar tudo: posição, jogador, cartas que você tem na mão, tudo, né? Tudo, você avalia tudo. Então essa é a diferença de um jogador vencedor de um jogador recreativo, que está ali para se divertir e tudo. E esse vídeo aqui é destinado a jogadores que têm interesse de evoluir no poker, de estar ganhando dinheiro no poker, de estar sendo aí um futuro profissional. Eu ainda não sou profissional, né? Por quê? Porque eu não vivo, minha renda principal não é do poker, tá? Eu trabalho, eu tenho minha vida, e o poker hoje é, na verdade, uma renda auxiliar que eu tenho. E meu tempo dedicado é meu tempo livre, o tempo que eu determino ali depois do meu trabalho, né? Eu vou estar fechando as salas aqui, tá, pessoal? Eu vou estar parando as mesas aqui. As últimas ações, se tiver alguma última ação, eu vou dar um refresh aqui para ver como que foi o nosso ganho. 8h30, tá? Muito bom. Nós tivemos um ganho de 40 Big Blinds a cada 100 mãos. Então foi muito bom. Comentem no vídeo, por favor. Gostem, se ajudou de alguma forma vocês, se passou algum conceito que
você que gostou, que possa te ajudar, dá um like no vídeo, né? Por favor. Isso ajuda muito a divulgação e ajuda muito a motivação para estar postando novos vídeos, né? Para todos. Comentem, podem deixar comentários sobre alguma jogada. Vou tentar responder na medida do possível, né? Se quiser comentar alguma jogada que acredito ter feito errado, eu estou sempre disposto a críticas, a sugestões. Tem que sempre estar com a mente aberta, estudando, comentando vídeos de outras pessoas, mãos, e sempre estar aceitando, né? Comentar das suas mãos, das jogadas que você fez, possíveis formas e maneiras daquela jogada ser feita de outra forma, né? Então, isso é a grande diferença também. É sempre estar evoluindo, tá? Nessa mão aqui, 9-8 suited, se eu estivesse jogando uma estratégia Big Stack, eu teria entrado de Open Raise aqui, tranquilo. Olha só que interessante. Esse jogador aqui, eu vou até tirar isso aqui, uma coisa interessante. Esse jogador aqui, ele era fish. Ele se tornou um jogador sólido. Então eu já vou estar aqui pena. Depois eu tiro essa notificação. Interessante, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma classificação no próprio PokerStars que eu coloco aqui o jogador. E aquele jogador lá, ele foi um jogador recreativo ou que jogava muitas mãos marginais e acabou, né, por talvez estudando, vendo que não era daquela forma e mudou seu estilo de jogo. Aí já tem que ser alterado ali a classificação dele. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Não esqueçam de dar like. Valeu, valeu.